Ah, legal. Então, legal. Dia 9 de fevereiro. Aula de banco de dados 3. Compartilhar tela. Enxergam minha tela aí, senhores? Eu enxergo, mas para mim ainda está pequeno. Aumentei o zoom. Pronto. Bom, vamos lá. Competências, habilidades e bases tecnológicas de bancos de dados 3. Que a função aqui é otimizar a busca de informações no banco de dados, né? Bom, esse componente do terceiro módulo, ele vem, obviamente, na sequência. Então, vamos só relembrar, né? Banco 1, vocês veem toda a parte de definições, de conceitos em relação ao banco de dados. O que é um banco? Para que serve? Como que eu crio? Para que eu crio? Né? Nessa criação, por que eu preciso saber o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira? O que é um relacionamento? O que é cardinalidade? O que é normalização? Né? Então, é um emaranhado de conceitos, um monte de conceitos que são importantíssimos para que você conduza bem a criação de um banco de dados, né? E também vale salientar que além de ter a capacidade a função, melhor dizendo, de armazenar dados, ele também é o ponto principal de quando a gente vai desenvolver um sistema, né? A gente faz aquele nosso levantamento de requisitos e a partir dele a gente já tem que conceber a criação do banco. Porque nada adianta eu fazer, vamos falar assim, o front-end e o back-end na minha aplicação, melhor dizendo, o front-end, sem eu pelo menos ter ideia do que eu vou guardar. Ou pelo menos ter por trás. Ter ideia do que eu vou guardar pode até estar no front-end, mas eu preciso ter uma base de dados que armazene isso. Né? Então, porque isso que a gente fala que todo projeto que a gente começa, depois do levantamento de requisitos, é fazer o quê? O banco. Né? E lá no back-end, obviamente, que você vai fazer o quê? A consolidação entre os dados que estão nesse front e a capacidade de gravar nesse banco de dados através do back-end. Né? Então, para isso, eu preciso de um monte de conceitos. Esses conceitos são explanados para vocês lá no primeiro módulo. Quando você vem para o segundo módulo, você aprende aquela parte de implementação do banco físico, né? Então, ou seja, eu vou pegar toda essa ideia que eu tive, esses conceitos lá do meu primeiro módulo, e vou montar esse banco de dados real, vamos dizer assim. Vou colocar ele num computador, vou ter a capacidade de armazenar, criar fisicamente o que a gente diz, né? Ter as tabelas, os dados fisicamente armazenados aí no meu servidor, no meu computador, seja lá onde você implemente isso. E fazer o quê? Criar o banco, criar as tabelas, né? Criar as chaves, não é isso? Dar os inserts nas tabelas, dar os updates nas tabelas, dar os deletes na tabela. E um dos principais, que eu acho que é a base, né, de banco 2, é a parte de DQL, Data Query Language, né, que é onde você tem uma emaranhado de coisas, tanto que é um data query, ele é uma divisão da DML dentro do... Tem alguns que definem como um enraizamento da DML, tem alguns que falam que é uma propriedade à parte mesmo, né, que é o Data Query Language, que é onde você tem recursos absurdos de fazer select para buscar dados e transformando isso em informações dentro do seu banco. Select max, select min, subselects, né? Insert casado e por aí vai, né? Então, são diversos recursos que você tem dentro de banco de dados.
Então, ou seja, você cria e você operaciona o banco, né? Então, banco 1 e banco 2, eles dão essa visão para a gente. Quando você chega em banco 2, 3, você já tem, a gente tem que ter em mente já que a gente tenha esse banco idealizado, esse banco implementado, tá certo? E agora a ideia é, como que eu otimizo esse banco? Como que eu consigo buscar as informações de uma forma mais performática, mais rápida? Que recursos que existem para isso acontecer? O que eu posso fazer do lado do banco que facilita o meu sistema trabalhar, né? Então tem diversas coisas que a gente aprende em banco 3 que você fala assim, pô, muita coisa você não faz lá no back-end do seu sistema. Você vai ver que muita coisa que você faz no back-end do sistema, você poderia fazer já dentro do banco direto. Tá? Porque você ganha uma performance absurda. E quando a gente fala absurda, é absurda mesmo. Por exemplo, eu peguei um projeto na empresa, que estava iniciado, tô nele inclusive ainda, fazendo os ajustes finais, né? Mas era um projeto, só para vocês entenderem, é um processamento de programação de produção, onde tem que enxergar todos os estoques, distribuir todos os componentes que todos os produtos têm e programar isso automático nos 6 meses subsequentes ao atual. Eu peguei isso de uma outra pessoa que fez, né? Mas, para vocês terem ideia, ele fez tudo no back-end, né? E era um processamento que durava 6 horas. Então, ou seja, para processar esse relatório que a gente fala, se demorava 6 horas para processar. Então, logo que eu assumi, o que eu fazia? Quando o relatório tinha que rodar todo começo de mês, dava o final do período parecia banco, parecia meu chefe falando isso na época dele de bancar, de programador de COBOL, lá na década de 70. A gente fazia o quê? Colocava para processar no final do expediente. E aí, lá no começo da madrugada, terminava. Chegava no dia seguinte e o relatório estava pronto. Que demorava 6 horas. Bom, aí eu falei, olha, eu vou fazer uma reengenharia nesse projeto e vou ver o que dá para fazer. Galera, assim, sei lá quantas linhas de código tinha, 4.000, 5.000 linhas de código, não sei. É código pra caramba. O que eu fiz? Muitas das rotinas, elas é o que? Consumir informações do banco, processar, consumir, processar, e no final, pegar toda essa maçaroca e gravar numa base de dados para o relatório vir ler essa tabela e carregar os dados. Então eu falei, caramba, já que todo esse processamento tá lá do lado do banco, eu não preciso ficar aqui no back-end, indo no banco, voltando, indo no back-end, voltando, fazendo o I/O. Primeiro, eu estou trabalhando com 2 servidores diferentes. Um que está o meu servidor web e o outro que está o do banco, então eu já estou transacionando aí. Né? E aí eu pego os dados do banco, trago, processo em outro lugar, pego o resultado, jogo para o banco. Então o que eu fiz? Falei, não, eu vou fazer tudo lá do banco, eu só vou parametrizar para ele. E trabalho do lado do banco. Então eu fiz realmente o que é uma programação do lado do banco. E aí, todos esses conceitos que a gente viu aí, que vocês viram, primeiro, segundo e agora no terceiro, eu fui aplicando. Criar índice em tabela. Tabela não tinha chave, a gente colocava. Fazendo o processamento do lado do banco, melhorando as rotinas, tal. Eu fiz uma primeira fase disso, de 6 horas caiu para 4. Já melhorou pra caramba. E imagine um projeto, um código grande, tá? Aí fiz uma segunda evolução, passando mais coisas para dentro do banco, diminuí para 2 horas. Fiz uma terceira evolução disso,
Isso não foi do dia para a noite, tá, galera? Isso é um período de 4, 5, 6 meses, tá? Só para vocês entenderem, não é assim. Chegou a quarta fase, eu baixei para 40 minutos. Poxa, legal, já dava para o cara processar durante o dia. E aí, no último mês de janeiro agora, eu peguei o projeto de cabo a rabo e fui melhorando algumas rotinas, fui falando com o usuário, o que tal, tinha muita coisa que a rotina antiga estava fazendo, que era redundância, tal, a gente foi tirando, retirando. Resumindo a ópera para vocês, hoje esse relatório processa em 11 minutos. Então, a gente veio de 6 horas para 11 minutos. Então, em cima do que isso? Em cima de uma análise, não só de programação, mas olhando o banco. Pô, Marcão, como você fez? Gente, eu joguei pro banco em Procedures. Fiz Procedures. Então a carga que o PHP lá rodava, eu tirei do PHP essa responsabilidade e joguei pro banco. Porque aí eu tirei a carga do servidor web e joguei pro banco, que ele aguenta. Então me otimizou muito mais isso. Então em coisa de 10, 12 minutos, varia também do tráfego da rede também, do servidor, né? Porque não tem só esse programa que eu fiz, tem uma empresa inteira consumindo dados. Então, por exemplo, agora à noite, que lá tá mais tranquilo, se eu rodar agora lá, a rotina fica bem mais rápida. Não bem mais rápida, sei lá, uns 10% ou 15% mais rápida. Mas eu otimizo. Com o quê? Com essa ideia que a gente está falando aqui em Banco 3. Otimizar essas buscas e o processamento do lado do banco. Então eu tirei um monte de coisa do PHP e joguei para dentro do banco. Seria, só para vocês entenderem, eu tirei muita regra de negócio do PHP e joguei a regra de negócio para dentro do banco. Então, em suma, dizendo, pô, então quer dizer, Marcão, que você programou dentro do banco, que você estava programando no PHP, tu está programando dentro do banco. Exatamente isso. Tá? Então, isso me dá um ganho de performance absurdo, né? Porque esse tempo ele é muito otimizado. Até me surpreendia eu fazer isso do lado do banco, obviamente criando índices nas tabelas, né? Melhorando toda a parte de busca, de indexação. Isso é altamente possível. Pergunta, professor, mas isso se tornou eficiente porque você estava consumindo o banco sozinho? Isso vale a pena se existir múltiplos... Legal, boa pergunta, Lúcio. Então, cara, você acredita? Quando eu estava rodando em 6 horas, a rotina de 6 horas estava consumindo o banco sozinho. Praticamente sozinho, né? Não posso dizer sozinho, porque a gente rodava isso à noite. E à noite, o consumo de dados ao banco diminui 95%. Estava em 6 horas. Hoje, ele roda em 12, 13 minutos em qualquer horário do dia. Horário de pico. Varia ali das 8 às 11 da manhã e das 2 às 5 da tarde, mais ou menos, que são os horários de pico. Você pode processar tranquilamente que você não otimiza os outros sistemas que consomem e você traz os dados de uma forma super rápida, né? Então isso vai em cima do quê? Disso aqui que a gente está falando em Banco 3. Dessa otimização de busca, de tornar isso mais inteligente, né? É relacional, banco relacional, né? Então, imagine você ler vários estoques e fazer contas e cálculos dentro de uma mesma, dentro do banco. É isso que a gente faz, tá? Efetivamente, passar a regra de negócio para dentro do banco. Então, o Banco 3 nos ajuda. Os conceitos que a gente aplica aqui em Banco 3 são esses conceitos que a gente utiliza nesses tipos de trabalho. Obviamente, né, que não é qualquer dev que consegue fazer isso, né? Para dar um exemplo simples para vocês conhecem pessoas que fazem graduação, creio eu. Conforme as aulas de BD3 andar, começa a falar com essa galera de graduação dos conceitos que a gente vai estar vendo em BD3.
Tem gente na faculdade que nem passa perto disso que a gente vai ver aqui. Tem gente em faculdade que não passa nem perto de BD2, tá? Só dá uma cheiradinha. Digo mais em banco 3, tá? Então, assim, tem que ter um conhecimento, tem que saber o que tá fazendo, porque qualquer besteira que você fizer aqui, você ferra tudo também, né? Então, trabalhar com banco de dados te gera uma responsabilidade absurda. Trabalhar com banco te gera uma responsabilidade absurda, tá? Porque se você ferrar esse banco, você ferra com a empresa inteira, né? Qual o tipo de dado que deve ser utilizado para obter esses tipos de distanciamento? String, int, float. Tudo depende do que você for armazenar. Obviamente que... Por isso que a gente fala que quando você vai definir um banco, vamos falar lá em banco 1, final de banco 1, começo de banco 2, onde você vai dar um create table lá, e você vai criar os seus campinhos. O tipo de dado que você tem que colocar ali, ele é muito importante. Você tem que saber efetivamente o que aquele campo vai armazenar. Não é sair criando que nem um louco, char de 255, varchar de 255. Você fala, é melhor pecar por excesso do que por falta, né? Mas isso vai estar inerente, vai estar ligado ao quê? Ao processamento da tua base. É óbvio, senhores, que se a gente está falando de uma base que tem 50, 100, 200, 1000 registros, a performance praticamente não é perceptível, né? Entre buscar um dado e trazer. Agora, se eu estou falando de uma base, por exemplo, eu tenho tabelas lá que tem 40, 50 milhões de linhas. Então, para eu buscar um determinado registro dentro dessa base, se eu parametrizar o meu select errado, dependendo do nível que eu fizer, eu consigo derrubar o banco, travar o banco por um select errado que eu faço. Por exemplo, select, asterisco, from tabela tal, nome igual a Marcos. Uma string. No campo string, coloco lá e mando ele vasculhar isso numa base de dados de 50, 100 milhões de linhas. O banco vai ter que gastar processamento para achar isso aí que você está pedindo. Mas às vezes a qualidade da sua pesquisa é tão ruim que você acaba ferrando o banco. O banco sai lá caçando, lá, olhando registro por registro para achar o nome que você está pedindo. Mas você, né, parametrizou essa query muito ruim, muito mal. Então, isso vai te dar uma performance lá embaixo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Quando a gente faz queries, faz selects. Fazer select é fácil. Select, então. Então. É baba, né? Não estou fazendo nada no banco, eu só estou lá consumindo dados. Então, só que o teu consumir dados requer processamento, não esqueça. Se você faz, já pensou se você faz um sistema com as queries tudo zoada, velha, feia, ruim, buscando uns de uma forma que nesse exemplo que eu dei, se eu usar só o sistema, vai ficar lento. Até fica meio ruim, mas eu estou usando. Agora imagina 10, 15, 20 pessoas fazendo esse mesmo select ao mesmo tempo. Entendeu a brincadeira? Seria a mesma coisa você tá ali na tua casa ali, vamos um exemplo doido que eu penso. Você tá ajudando lá, chega um caminhão de saco de cimento na sua casa e você vai ficar ali no portão recepcionando o saco de cimento quando for dentro da sua casa. É a mesma coisa que você pôr 10 caras dando cada um saco de cimento para você ao mesmo tempo. Como que você vai fazer para gerir isso aí? Se o cara te passar um saco de cimento, você vai se matar, mas você vai conseguir pôr, né? Pus um, vem, põe dois. Agora imagine 10 caras ao mesmo tempo, jogando 10 sacos de cimento para você carregar ao mesmo tempo. Você sobrecarrega, concorda? Você não vai conseguir fazer o trabalho bem feito. É a mesma coisa ao banco. Então eu tenho que pensar em como eu consumo o banco. Tem que ser amiguinho do banco. Quanto melhor eu passar os dados para ele, mais fácil a gente torna o trabalho dele. Tá? Então isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Tá bom? Isso, exatamente. Multiplica-se.
Quanto mais gente tiver com qualidade de informação buscada ruim, já viu, isso aí a tendência é piorar até entrar em colapso. Porque os bancos dão um overflow, né? Um time... estoura o tempo, né? Então, prevendo já isso. E isso é parametrizável no banco, né? O banco que eu trabalho lá, que é o Informix, eu acho que é se a informação não retornar em 5 minutos, ele estoura um erro na tela. Pô, mas caramba, você fazer um select que demora 5 minutos para trazer uma resposta, o select ruim da bexiga é esse, né? Então é complicado. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Bom, atribuições e responsabilidades, realizar a gestão de bancos de dados, que é justamente um pouco disso que a gente está falando. Então, a gente vai ter aí, vai aprender recursos de como gerir isso. Ai, peraí. Desculpa. Então, vamos lá. Valores ativos. Incentivar a criatividade. Para que vocês vão ver que dá para fazer determinadas soluções. E é legal que aqui pode ser que desperte coisas no banco do TCC de vocês. Então, legal. Hoje na aula de banco 3 a gente viu, puxa, lá no meu TCC eu acho que dá para implementar isso, que isso vai ajudar, tá? Ou resolver um determinado problema. Então isso é legal. Desenvolver a criticidade, né? Vocês já devem ter percebido, vocês estão no terceiro módulo, que banco, né? E programação, a gente precisa ter critério, né? A gente precisa ter critério para desenvolver qualquer coisa. Porque isso está inerente às regras que esse sistema precisa ter. Então você precisa ter um nível de criticidade interessante. Quando a gente fala de banco, a gente tem que ter um cuidado maior ainda. Tá? Imagine a responsabilidade que a gente tem em desenvolver um banco. Imaginem só a responsabilidade, porque assim, ó, você vai criar um banco de dados, vamos dizer assim, aonde outros sistemas terão acesso. É diferente do programador que é responsável só por esse sistema. Se der pau nesse sistema, beleza, deu pau nesse sistema, tá tranquilo. Esse outro ainda tá trabalhando aqui, ó. Agora, se você ferra isso aqui, ó. Se você ferra o banco, esse sistema, já era. Se o banco para, a empresa toda para. Já aconteceu isso? Já, gente, já aconteceu. Dá pau no servidor de banco de dados, acabou, a empresa parou. Não tem o que fazer. Todas as aplicações precisam do banco. E cadê o banco? O banco tá fora, e aí? Tá? Então, vejam como isso é minucioso. Tá? Olha como isso é minucioso. E fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações, problemas, que já é que a gente tem falado aí. Competências. Otimizar a linguagem de consulta estruturada com a forma de informação relevante para a tomada de decisão. Então, a ideia é que você vai ter uma base. Em cima dessa base de dados, podem vir questionamentos ou a ideia de obtenção de dados em cima dela. E aí você ter técnicas e conhecimento para fazer isso, né? Isso acontece comigo direto, aconteceu até essa semana. A gente estava falando com um dos acionistas da empresa e ele precisava de informações do banco, de dados. E aí ele só pergunta assim para você, olha, eu preciso de uma informação assim, assim, assado. Então, tem como trazer? Ele pergunta assim para você. Aí eu respondi, tem. Aí ele falou assim, esse seu tem não me deu muita confiança. Eu falei, tem, mas eu tenho que trazer essa mesma informação em situações diferentes, de tabelas diferentes. Não está tudo centralizado. Aí ele, entendi. Então, ou seja,
Você precisa conhecer o banco de dados, como ele está estruturado, né? Para que você traga as determinadas informações. Então, aí pode vir a pergunta de vocês. Ah, legal, Marcos, você está falando que vem de vários lugares diferentes. Então, não é a melhor forma, né? Que esse banco está implementado. Não, mas é um banco que você herdou. Você não participou do nascimento dele. E é o que vai acontecer com vocês aí. Quem não tiver no mercado desenvolvendo ou for entrar no mercado desenvolvendo, você vai entrar nas empresas que ela já vai ter lá a base de dados dela consolidada. Em cima dessa base de dados consolidada, você vai ter que trazer as informações. Não tem jeito. Por mais que você não concorde. Putz, isso aqui não poderia estar dessa forma. O dado não poderia estar sendo armazenado dessa forma. O tipo de dado aqui, olha, pô, que absurdo. O campo nome aqui está com 255 caracteres de tamanho. Caramba, poderia ser 50, olha só. Se eu fizer um select aqui, eu descubro o tamanho máximo do registro aqui, que ocupa. Então, puxa, olha, eu fiz um select, puxa, olha, cada linha dessa, cada nome ocupa no máximo 50 bytes de tamanho, o cara colocou 255, olha só o quanto que eu estou desperdiçando. Isso vai ser normal, tá? Você discordar disso. Porém, é o seu dia a dia, onde está o desafio. Entendeu? Nesses casos mesmo que eu citei para vocês que eu passei. Eram tabelas que não tinham certos índices. Eu criei os índices, a tabela voou. Entendeu? Se tinham procedimentos procedures que não existiam, eu criei. Você tem que trabalhar com aquilo que você tem na mão, né? Então, o que basta é você ter o conhecimento técnico e da base de dados também, que é muito importante, tá? Habilidades, executar linguagem de consulta estruturada, objetivando melhor desempenho. Compilar relatórios analíticos a partir dos dados coletados, né? Então, a gente consegue... Isso aí é um exemplo, o 1.2 aqui é um exemplo do que eu comentei com vocês há pouco, tá? Bases tecnológicas. Então, blocos de linguagem de consulta estruturada, o SQL. Exceções, que é o tratamento de erros. Funções, as functions. Os gatilhos, que são as triggers. As visões controladas, que são as views. Os índices, que é importante. Merge e permissões. Tá, faltou os procedimentos armazenados aqui. Caramba, não tinha aqui, agora eu vi. Que são as procedures, que é um dos casos mais importante aí também, tá? O conteúdo dessa aula, ele é... Se nós estivéssemos no presencial, ele é prática em laboratório full time, tá? Que dá muito bem para a gente aplicar o conceito e na sequência já fazemos práticas disso, tá? O nosso objetivo é esse, beleza? Ficou entendido aí mais ou menos qual que é a ideia aí do componente? Vocês estão dormindo? Ah, tá Eu tô dormindo? Sim. acordada. Ah, não, eu perguntei se tá dormindo, aí o Murilo, sim, o Vinícius, sim. Não, ficou sim, tô brincando, Vinícius, você ficou sim. Claríssimo, tô tentando, senhor. Quê? Eu não deixo o quê? O que que eu não deixo, Luiz? Ah, tá, você tá tentando dormir, eu não deixo. Pô, cara, pior que vocês estão vendo aí que eu tô abrindo a boca de gato. Hoje eu tô exausto, mas vambora. Sim, sim. Inclusive, já vai ser aqui um dos primeiros itens que a gente vai fazer. Ah, os caras estão me tirando, né? Então vamos lá.
Bom, todas as notas de aula a gente vai colocar aqui no Teams, tá bom? Então eu vou fazer as gravações das aulas e vou postá-las no YouTube como fazia o semestre passado. O semestre passado, o componente do terceiro que eu dei aula, que foi banco, eu não postei, tá? Por questões óbvias, mas com vocês esse semestre eu vou fazer isso daí, tá bom? Bom, qual que é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é começarmos com uma revisão. Essa revisão vai englobar banco 2, mas uma forma mais implícita, mas é óbvio que dentro dessa revisão a gente vai ter conceitos relacionados ao primeiro módulo, sem dúvida nenhuma. Bom, quando a gente fala de banco de dados e a gente falando do MySQL, a gente tem o Workbench aí, que vai ser a nosso sistema gerenciador de banco de dados aí que a gente vai usar para trabalhar nossas aulas. Então, nessa ferramenta, a gente vai criar o nosso banco, as nossas tabelas, as nossas procedures, as nossas triggers, as nossas views, as nossas functions, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai usar esse cara como ferramenta. Para quem não sabe, o Workbench ele tem três grandes áreas, né? Que é a parte de desenvolvimento SQL, que é essa primeira, que é onde você faz aqui as suas queryzinhas, onde você faz toda a sua brincadeira, tá? Monta faz os seus scripts que a gente fala, né? E aí tem a DML, a DDL, a DQL, a DCL, a DTL, que são ramificações da linguagem SQL, tá? Então, toda essa parte de script em comandos a gente usa nessa área. Tem a parte de modelagem de dados, que é onde você consegue fazer os desenhinhos lá, né? Das entidades, relacionamentos, né? E faz com que isso fique documentável, né? E obviamente que da modelagem de dados você consegue chegar ao script do banco, né? Fazendo a engenharia reversa. Só que é uma coisa que eu não uso, tá? Eu acho que isso aqui, não, isso aqui é coisa lá do primeiro módulo. A gente tem que codar mesmo, a gente tem que montar os nossos scripts. Eu acho que é esse que tem que ser o objetivo, tá? E a área de administrador de servidor, né? Então aqui é legal quando você tem concorrência nesse banco que você está. Concorrência quer dizer, você está com ele num servidor e vem máquinas externas acessar os dados, né? Então você consegue monitorar as sessões que estão abertas, os usuários que estão conectando nele, né? Dar um kill naquela sessão, que é matar aquela sessão, de repente tem uma sessão que está travando todo o banco, e aí você dá um kill nela, e aí ela vem e processa o que tem que processar. A gente vai ter uma aula que eu vou explicar bem isso, a gente vai falar um pouco sobre, que não está aí nas bases tecnológicas, mas eu vou falar também que é a parte de transação de banco de dados. Vocês chegaram a ver begin, rollback, commit, begin transaction, transações? A gente vai fazer algumas coisas. Vocês chegaram a ver em banco 2 isso? Não? Tá, legal. Então, a gente vê a importância disso aí, de uma transação, né? Em dar um big transaction, comitar, rollbackear se for necessário, tá? E essa parte, ela é muito importante para a gente que desenvolve, tá? Então, a gente vai ter uma aula que a gente vai tratar isso, e aí a gente vai simular algumas coisas aqui para vocês entenderem, tá? Então,
Falando aqui da nossa revisão de banco 2, o que a gente vai simular? A gente vai simular, lembra lá que em PHP, lá no semestre passado, em PW2, a gente usou um banco de compras, né? E aqui agora em banco 3 a gente vai fazer um de vendas, tá? Esse banco de vendas que a gente vai fazer obviamente que é uma situação hipotética que eu coloquei, aquela coisa toda, então para a gente poder fazer a praxis da nossa aula. Lembra que eu gosto de dar uns exemplos e tocar a nossa aula com isso. Então, isso aqui, a gente vai montar esse banco. Então, assim, como que a gente vai tratar nossas aulas? Esse banco de vendas, a gente começa ele hoje, aplicando a nossa revisão, e nós vamos terminar o semestre com esse banco. Tá ok? Então, a gente vai usar ele durante todo o semestre. Então, aí vem aquela coisa que a gente sempre fala, né? O mal do terceiro, pelo amor de Deus. Deixa eu ver até quantos alunos tem aqui. Deixa eu ver aqui. Tem 21 na turma. Comigo... Oh, que maravilhoso. Tem 20. Galera, amo vocês. Vocês estão tudo aí. Perfeito. Espero que seja assim até o final do semestre. Tá? Porque uma das frustrações do professor que entra para dar aula no terceiro módulo é eu entrar na aula e ver 5, 6, 7. Isso independentemente de estar presencial ou online, tá? Então, isso é terrível. Então, show de bola. A frequência das aulas vai determinar o quê? O ritmo de trabalho. Aqui, se você perder uma aula para você depois pegar a outra, é complicado, tá? Ainda mais que a gente está tratando de assuntos delicados, assim, vamos dizer, né? Que tem uma reserva de tecnicidade, assim, peculiar que a gente precisa estar sempre atrelado aí, conectado nisso, tá? Então, eu fiz esse... Opa! Tava dando zoom na área errada. Diminuir um pouquinho aqui, ó. Olha lá. Esse banquinho de dados aqui, ó. Onde eu tenho tabela de clientes. Vou fazer o seguinte aqui. Eu tenho aqui, ó. Tabela de clientes. Vocês estão vendo aí eu riscando na tela, né? Estão vendo? Sim, professor. Ah, legal. Show. Então, o que acontece? Nesse meu banco de vendas, eu vou explicar ele como eu idealizei. Ele é o quê? A base é o cliente. Eu preciso ter o cliente cadastrado para vender algo para ele. Tudo bem? Atrelado a ele, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma tabela de endereço. Que eu tenho um relacionamento de 1, certo? Para N. Não. Vamos para N aqui, ó. Olha o pezinho de galinha aqui, ó. Então, eu estou dizendo o quê? Que um cliente... Perdão, que um endereço pode pertencer a vários clientes. Opa, Marcão, aí você zoou o esquema. Como assim? Vamos dar uma analisada aqui na tabela? Tá vendo aqui a tabela de clientes? Eu tenho o campo código cliente, nome cliente, CPF, data NASC, CEP. Tá vendo o CEP aqui, ó? O CEP é o campo que está relacionando com a de endereço, tá vendo? Para que isso? Para eu não precisar na minha tela de cadastro
ficar digitando o nome da rua do cara o tempo todo. Basta eu dizer o CEP, eu vou ter essa tabela que vai consumir os dados aqui, que é o logrador, o bairro, cidade e estado. E na tabela de cliente, depois eu só complemento com o quê? Com o número. Ah, então você está querendo dizer que nós vamos ter em nosso banco uma tabela onde vai estar populado todos os endereços, é isso? Todas as ruas do Brasil? É, exatamente, seria a ideia, seria essa. Vale salientar que hoje eu tenho as APIs, né? A gente até usou na nossa aula de PW do semestre passado, a gente usou, fez um exemplo aqui, né? Quando a gente foi explicar a API para vocês, a gente mostrou lá uma API de CEP lá, onde eu passava lá o código do CEP do fulano e ele me retornava lá um JSON com esses dados que estão aqui. Aqui, para enfatizar a nossa aula de banco 3, eu vou criar uma tabela de endereço que relacionará com a de cliente. Tudo bem? Ficou claro aí, pessoal? Deu para entender aí o que eu quis dizer aqui? Sim. Ah, show de bola. Posso fazer uma pergunta, professor? Por favor, Lúcio. Eu fiz uma pergunta lá em cima, mas não ficou muito clara. Então... A gente aprendeu a associar o PK com o FK, sim. O que ficou faltando no semestre passado, que tivemos problemas, é quando a gente preenche, por exemplo, quando a gente cria uma tabela com uma chave primária, por exemplo, a tabela cliente que você está mostrando aí, né? Tem a chave primária código cliente, certo? Certo. Aí você tem a chave estrangeira código de pedido, né? Ficou faltando a gente quando, por exemplo, fazer essa associação é automática através de um sistema. A gente não aprendeu a fazer isso no semestre passado. A gente sabe fazer na mão, mas automaticamente, falando, quando você coloca lá, digamos, o dado Marcos, e você vai colocar lá o pedido que o Marcos fez, a chave primária tem que ser 1 e a estrangeira tem que ser criada automaticamente, não é isso? A gente não aprendeu a fazer essa... Não necessariamente, pode ser criada automaticamente, como também não precisa. Né? Tem N formas, mas tá, entendi a sua pergunta. Tá bom, não, a gente... Tem uma das formas, eu fiz isso manualmente, mas eu consegui até fazer isso manualmente, mas aí não era muito produtivo também, acabei tirando. Tá. Então é essa a dúvida que eu tenho. Não, beleza. É que assim, quando a gente fala de criar tem um campo que cria automaticamente o seu valor, né? Num campo-chave, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado de que ponto, né? De como está a mecânica do teu sistema. Então, por exemplo, esse daqui do pedido aqui, nesse nosso exemplo aqui, ó, por exemplo, eu consigo, nesse caso, é recomendável que eu impute isso. Nem você falou na mão. Putz, mas aí é ruim. Não, não é ruim, não. Chegando lá, eu vou dar um exemplo para vocês que é bem tranquilo. Você acabou de até me dar uma ideia aqui. Quando a gente for montar uma procedure, a aula de procedure, a gente vai montar uma procedure onde a gente vai passar os dados do cliente, os dados do pedido, do item, só os dados, e produto, e o sistema vai montar isso para nós. Eu acho que aí isso aí vai tirar essa dúvida que você está falando. É isso mesmo, professor. É isso mesmo, né? Eu até entendi aquilo que o senhor disse. Às vezes, por exemplo, você quer que a sua chave a estrangeira seja um número de nota fiscal. Aí faz até sentido que faça manualmente, né? Mas aí sim, mas tem caso que não. Por exemplo, o caso do pedido que você está falando, eu posso fazer automático, não tem problema. É que eu fiquei pensando também em outros problemas de banco de dados, que é que eu possivelmente vou passar, como, por exemplo, cadastrar, por exemplo, dados de forma mais ou menos automática. Então, tudo que o cliente, tudo que a pessoa número 1 ela for conseguindo,
aqueles pedidos, ele já associa automaticamente o número 1, mas o senhor já falou que vai ensinar isso, então já ajudaria. Isso. Não, dá para fazer das duas formas. Se você fazer das duas formas, melhor ainda. Dá para fazer das duas formas que você está falando. Então, no caso, legal. Na aula de Procedures eu vou montar isso, então. É legal. Vocês é bacana, porque aí dá para evoluir aqui. Então, a aula de Procedures eu vou até mudar do que eu tenho montado aqui. Então, a gente vai fazer um procedimento armazenado lá que vai fazer a inserção desses dados completos. E aí dá até para explicar a parte de transação de banco. Aquilo lá que eu falei, begin transaction, commit e rollback. Isso aqui tudo de uma vez. Tá? Super legal. Porque o nosso então, beleza. O semestre passado ficou meio que incompleto. Eu fiquei muito frustrado que eu não deu para fazer ele redondinho. A gente fez um pet shop tão legal. Eu, a Vanessa, a Sara, o Vinícius. Tá bom. Completo daí. Esquenta não, sua frustração vai embora esse semestre, fica sossegado. Então, vamos já, aqui, em cima dessa explicação aqui, a gente já consegue aqui, eu já começar a testar vocês. Entendam o teste, mas assim, a gente está aqui trocando uma ideia, tá bom? Então, não tenham vergonha de responder. A gente está aqui para aprender junto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Tá vendo aí a tabela de cliente? Tabela de cliente aqui, ó. Essa. E a tabela de endereço. Quem poderia me responder o seguinte? Na hora que eu for montar o meu banco de dados, qual é a primeira tabela que eu teria que criar, se eu estivesse criando essas duas? Cliente. Quem mais? Cliente. Pedro respondeu, Lúcio respondeu, Bárbara, Vinícius. Cliente, professor. Primeira tabela cliente, é isso? Isso. Tá bom. Todo mundo errou. Exatamente, Eric. O Eric falou, endereço, né? CEP vai ser FK. Exatamente. Olha, vamos lá de novo na tabela de clientes. Tabela de clientes está dizendo lá, código do cliente, que é a chave primária, nome do cliente, CPF. Oi. Tem como você aumentar o modelo? Lógico, eu não estou conseguindo ver se é chave primária ou não. Eu não consigo, na verdade, ler o que está escrito. Melhorou? Melhorou, obrigada. Nada. Então, olha lá, código do cliente, nome, CPF, data de nascimento, CEP. Olha lá, o CEP. O CEP, lembra que a gente falou? Ele não é FK para essa tabela aqui, ó. Então, já aprendam isso. Toda tabela que ela tem um cara que vai ser FK, essa tabela que tem esse cara que é o FK que vai relacionar com a minha tabela precisa ser criada primeiro. Então, quer dizer, então você está querendo dizer para mim que a tabela de endereço tem que ser criada antes da tabela de cliente? Sem dúvida. Porque como que você vai referenciar o CEP de uma outra tabela se essa tabela não existe ainda? É simples assim o raciocínio. Então, na tabela de cliente, eu preciso primeiro criar a tabela de endereço. Para depois sim criar a de cliente. Professor, Oi? seria errado deixar o código do cliente como chave estrangeira na tabela de endereços? Sim, e explico por quê. Se você colocar aqui, ó, o código do cliente aqui, vou pegar eu e você como exemplo, Davi. Vamos supor que a gente mora na mesma rua, só que a gente mora em casa diferente. Eu moro no número 78, você mora no número 80. Na tabela de endereço, por isso que ela está aqui. A ideia é o quê? Tanto eu quanto você que mora na mesma rua, a gente só consome uma linha da tabela de endereço. A gente só amarra pelo CEP lá em cima. Então, veja bem, a tabela de endereço é mais para quê? Para que eu vá fazer uma consulta na tabela de endereço e amarrar o quê? O campo CEP.
Então, por isso que eu não coloco o código do cliente dentro da tabela de endereço. Deu para compreender o que eu quis dizer? Entendi. Entendeu? Tá? Então ela é uma tabela de referência. Tá? Porém, ela precisa existir porque quem é o cara que vai amarrar as duas tabelas? O CEP. Aqui, ó. E obviamente também que eu não preciso nem dizer, né, que CEP, tipo de dado e tipo de dado aqui precisam ser iguais, né? Porque essa tabela liga nessa. Então, os campos que estão ligando precisam ser do mesmo tipo de dado. Os bancos, eles são inteligentes e eles já, na hora que você cria a FK lá, ele já diz lá, ó, se o tipo de dado for diferente, ele já dá um erro pro você, ó, falando, ó, você tá maluco aí, velho, você tá querendo criar um int de 9 com um int de 15? Não vai rolar. Tudo bem? O CEP de endereço é PK, isso mesmo, Riquel, isso aí. Tudo bem? Deu para entender aí a pergunta do Davi e a colocação que a gente fez? Isso é importante. Deu sim, professor. Beleza, então. Bom, seguindo nossa brincadeira aí. Fizemos aqui, aí vamos para cá, ó, tabela de pedido. O que é a tabela de pedido? Só para vocês entenderem. E você vai ver que tem a tabela de pedido e a tabela do item pedido. Isso aqui precisa ficar claro para vocês. Olhem só aqui no meio da tela agora, só nesse Breguenites aqui, ó. Só no tabela de pedido e item pedido. A tabela do pedido vai ter o código do pedido, vai ter a data do pedido, vai ter a data da entrega e vai ter quem? O código do cliente que comprou esse cara. Tudo bem? Então, aqui já tem, antes da gente seguir, só já remete uma coisa com essa chave aqui, ó. Para que tabela de pedido exista, eu preciso que cliente exista. Concorda? Que aqui é uma chave estrangeira. Para que ela exista, a quem ele está relacionando precisa existir. Então, tabela de cliente precisa existir. É a mesma ideia que a gente teve aqui embaixo. Eu estou aplicando para cá. Tá vendo que uma coisa amarra na outra? Caramba, que saco. Até para montar a base eu tenho que pensar. É óbvio. É dependente, né? O campo de chave é dependente da tabela, da outra tabela. Então ele precisa existir. Tá ok? Então veja bem, eu tenho lá. É óbvio, né, galera? Também vale salientar aqui que essas tabelas poderiam ter mais dados, tá bom? Mais campos. Mas é mais aqui para a gente poder ter uma ideia de relação e dados. Eu não estou preocupado aqui em seguir lá o que realmente tem que ter num pedido. É só mais para a gente criar um vínculo aqui. Então eu tenho lá o código do pedido. Código do pedido 1, a data dia 9/2/2021, a data de entrega 12/2/2021, código do cliente 1, Marcos, que já cadastrei lá na tabela de clientes. Eu tenho o cabeça que a gente fala, né, do pedido. Legal. Mas o que o Marcos comprou? Ah, o Marcos comprou o item do pedido, que tem o quê? Então, olha lá, faltou falar da relação. Um cliente pode ter N pedidos. Então, eu, Marcos, posso comprar quantas vezes quiser nesse estabelecimento, tudo bem? Quando a gente fala do pedido, olhando só o pedido agora, eu tenho o código do pedido, a data da entrega, o código do cliente. Dentro desse pedido, eu posso ter, dentro de um pedido, posso ter quem? N produtos. Façam assim, para vocês entenderem melhor, comparem isso a uma nota fiscal. Aquela parte de cima da nota fiscal onde tem as informações da nota e no meio dela lá tem todos os produtos que você compra. Então, por isso que eu estou dizendo, em um pedido eu posso ter vários itens. Para cada item eu tenho a quantidade que eu estou comprando, o código do pedido, o código do produto e o valor. Só que aí aqui vem outra coisa. Tá vendo aqui que eu tenho duas chaves estrangeiras agora?
As outras a gente tinha uma, aqui tem duas. O item pedido, ele tem que ter amarração ao pedido, é esse código, tá vendo aqui, ó, com esse aqui, que é um int de 10. Só que dentro do item pedido eu tenho o quê? O produto. Aqui, ó. Então, essa tabela, ela relaciona com essas duas. Exatamente, entre pedido e produto seria N para N, que é o item. Isso, aí ela transforma em uma outra tabela, que é a item pedido. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Para eu criar a tabela item pedido, pessoal, eu consigo criar na sequência, ó, lembra? Eu falei lá, ó, no começo da aula, nós criamos a tabela endereço, aí depois a gente cria a tabela cliente, e aí eu até consigo chegar aqui na tabela de pedido. Aí eu vou lá, vou criar a tabela item pedido. Eu consigo criar essa tabela na sequência? Não. Por quê? Tabela produto primeiro. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque ela tem o quê? Os dois campos que são chave estrangeira. Então ele vai olhar aqui e falar, bom, beleza, o código do pedido da tabela pedido já está até aqui. Mas eu vou precisar do código do produto, não existe aqui ainda. Então eu tenho que vir aqui e criar a tabela de produto. Crio a tabela de produto, aí depois eu consigo criar a tabela de item pedido, porque vai amarrar esse cara com esse aqui. Ficou claro, pessoal, isso daí? Deu para entender isso? Perfeitamente. Isso aqui é importante. É importantíssimo. É um cara chato que a gente tem que ficar olhando um a um. Mas eu preciso criar nessa sequência, senão não rola. Tá? Esses campos. Tudo bem? Então, ótimo que vocês entenderam. Então, vamos pegar aqui, codar um pouco. Obviamente, né, que mim não é trouxa. Eu já tenho isso pronto. E aí é bom que eu vou até explicar para vocês como que eu vou montar aqui a minha estrutura aqui, tá? Peraí, deixa eu só abrir o arquivo aqui. Então o que eu faço aqui, só para vocês entenderem a minha... Isso que a gente está definindo aí é DDL. Tudo bem para vocês o que é DDL? Todo terceiro eu pergunto isso e o pessoal tudo erra. Isso que a gente acabou de ver são comandos de DDL em banco de dados. Eu não sei o que significa não, professor. Eu sou sério, não sei não. Beleza, então, tá bom. Porque aí tem os que vão no Google, né? Data Definition Language. Linguagem de definição. Que é o quê? É o create, o alter e o drop em banco de dados. A gente vai criar o banco, a gente vai criar as tabelas. Então a gente está trabalhando com o DDL. Então o que eu, Marcos, fiz? Eu criei uma pastinha DDL, aí vocês sabem como eu sou fresco. Dentro dela eu tenho um script, criação, BD vendas e tabelas. E bato aqui. Na hora que eu bati aqui, ó. Ó lá. Eu deixo tudo documentado e escrivinhado, que nem diz o outro. Ó lá. Criação do banco de dados BD vendas, BD3 eu crio. Então, primeira coisa, o banco não existe. Tudo bem? Então eu vou dar um create database BD vendas. Olha lá. Criei ele lá. Se eu der um refresh aqui, deixa eu pôr minha lupa aqui. Pronto, aqui, ó. Se eu der um refresh aqui no meu esquema, olha lá, BD vendas, tá aqui, ó, meu banco foi criado. Tá ok? Não tenho tabela nenhuma ainda, mas já criei o banco. Ah, você criou o banco? Duvido.
Fisicamente? Duvido. Não, tá aqui, ó. Se nós formos aqui, lá na minha maquininha, disco local, champ, MySQL, data, tá aqui, ó, banco de dados BD Vendas. Tá criado fisicamente aqui, ó, no meu disco. Tudo bem? Ah, eu não acredito em você. Você é um mentiroso. Eu não sei se isso está aí. Então tá bom. Vou dropar a database. Dropei, ela sumiu de lá, certo? Se eu vier aqui, lá onde eu falei que estava para vocês, cadê o BD Vendas? Sumiu. Tudo bem? Então, ou seja, ao dar o meu create table, create database, eu estou criando fisicamente o meu banco de dados. Tudo bem? Se eu for lá, volta, tá bom? Tá aqui, ó. O banco de dados está criado na base, na sua máquina. Tudo bem? Então vamos lá. Depois eu tenho que habilitar o banco, dar o use nele, né? Para eu tomar posse desse banco. Olha lá, o BD Vendas ficou negrito. Então eu estou em posse desse banco. Por quê? Porque dentro dessa máquina, vamos supor, o meu computador é o servidor de banco de dados MySQL. Eu posso ter N bancos, né? Então tá aqui, ó. Se você observar, olha lá, tem mais de um banco. Tem um banco de SN1, que eu usei lá com o pessoal do primeiro semestre passado, banco de compras, que a gente usou na nossa aula de PHP semestre passado, e alguns outros banquinhos aqui para fazer uma brincadeira, tá? E aí vamos criar a tabela. Eu optei por criar primeiro a tabela produto, que dentro do meu escopo aqui do meu desenho, até não foi colocar de propósito, mas a ideia é essa. Opa, oxi. Né? Ela tá bem na extremidade aqui. Porque foi uma tabela que, de acordo com o que eu vi aqui no diagrama, eu vi que eu não tenho relação com nada. Então eu já criei ela na sequência do meu script. Tudo bem? Mas aí eu vou pular aqui só. Vamos supor que eu, Charopeta, quero. A de endereço também é a segunda. Eu vou querer criar a tabela de clientes primeiro. Olha lá. Então eu tenho o Create Table, TBL cliente, TBL. Vocês vão ver nas minhas aulas, mais especificamente. Acho que vocês devem ter visto lá com o Felipe, com o Luiz. Você criar nome de tabela, desde que você não quebre as regras de, né, de acentuação, coloque acentos, essas coisas todas, você pode dar os nomes que você bem entender da sua tabela. Mas por convenção, eu gosto de dar um TBL na frente, para identificar que aquilo é uma table, principalmente em banco 3, que a gente vai ter view, a gente vai ter procedure, a gente vai ter function, vai ter tanta coisa, que aí, quando eu for criar tabela, eu vou colocar um TBL na frente. Quando eu for criar uma view, eu vou colocar um VW na frente. Quando eu for criar uma function, eu vou pôr um FCT. Quando eu for criar uma procedure, eu vou colocar um PRC. Isso aí são escolhas minhas. Para quando eu bater o olho na documentação, eu já sei o que eu estou tratando. Então aqui, por isso que eu coloquei aqui, ó, Create Table TBL Cliente. Tudo bem? O senhor revisa, professor, no caso, o uso desse default aí, com asteriscos e com zero? Uma coisa rápida, só para eu tomar nota aqui. Eu não entendi, desculpa. O senhor faz uma revisão rápida para que serve esse default? Default zero, default com aspas? Claro, só para tomar nota. Não, sim, a gente vai passar cada coisa aqui, tranquilamente. Não. Então vamos lá. Então eu comecei lá pelo nome da tabela, que nem falei para vocês, TBL cliente. Aí coloquei o meu primeiro campo, código de cliente, code underline cliente. O nome do meu campinho. Ele é inteiro.
Então, só você receberá dados inteiros, fracionados e não serão aceitos. Um signet. Aí foi a escolha minha, mas eu quis colocar um signet aqui. Alguém sabe me dizer o que é esse cara? Ele significa, traduzindo assim, assinatura, não assinado, mas o que significa em banco eu não sei não. Tá. Ele não vai permitir que esse código do cliente receba valores inteiros negativos. Tá? Só positivo. Tá? Uma frescura. Frescura não, né? Um item a mais. Então, coloquei mais aqui para poder explicar para vocês a definição desse cara. Então eu posso dizer que eu possa receber um número no meu banco de dados e eu posso já delimitar que ele não receba valor negativo? Sim. Exatamente. Muito perfeito, muito bem colocado, Eric, a sua colocação. O Eric Vicenzo disse assim: pô, Marcão, mas caramba, essa porcaria aí não tá auto-increment? Já não vai aceitar negativo, concorda? Sim. Perfeito sua colocação. Por isso que eu tô falando, que eu coloquei esse cara aqui mais pra gente poder explicar o conceito, mas é isso mesmo, Eric, show de bola. Se int maior que 0, aí pronto, lá vem o outro. Foi um if n maior que 0, testa aí. E o auto-increment, obviamente, que toda vida que bater um registro nessa tabela, o código do cliente vai ser criado automaticamente, começando de 1. Tudo bem? Nome do cliente, nome cliente. Não, negativo. Cacil, não conheço. Para só aceitar negativo, não conheço. Nunca precisei disso. Nunca precisei, cara. Não sei. Posso até pesquisar para te falar se existe algo que obrigue isso. Mas nunca vi. Nome underline cliente. Tá como varchar 45, not null. O que ele quer dizer para nós? Ele quer dizer que quando nós formos inserir um registro nessa tabela, o campo nome underline cliente vai ter que ser informado. Então, ou seja, se o cara dá um insert into TBL cliente e passar CPF, data de nascimento, CEP, número e não passar o nome do cliente, tem banco que vai te avisar, vai te dar um warning lá, falar assim, ó. Oi. Não tá perguntando se você pode entrar agora. Dá 5 minutinhos. 5 minutinhos eu tô indo. Ele vai perguntar se... Ele vai te dar um warning dizendo, ó, cara, você tem um campo aí, nome cliente, que ele tá aqui na minha base, na minha estrutura, dizendo que não pode ser nulo, e você tá colocando. Ou tem bancos que já dá na cara, fala, ó, puf, dá um erro para você falar, não vou seguir o dado porque tá faltando o nome do cliente, tá? Então, você tá criando uma regrinha aqui para não permitir ou ser avisado que aquele campo tem que conter algo, tá? Aí vem o CPF, um varchar de 11, e aí tem o default, que tá ali entre aspas. O que ele quer dizer? Já é o inverso aí do campo de cima que a gente viu no nome de cliente. Se o cara não informar o CPF lá no insert, ele coloca o que tiver dentro desse default aí, que é o quê? Coloca espaço em branco, coloca nada lá. Não nulo, um espaço em branco. Se eu colocar assim, ó, por exemplo, default 1, 2, 3, se eu não informar o campo CPF no meu insert, ele vai nesse campo e joga 1, 2, 3 lá para mim. Tudo bem? A concepção do default? Isso tanto para... Sim. Então, beleza. Isso tanto para campo alfa, como para número. Olha lá. Data de nascimento é uma data convencional. O CEP
é um int de 9, só que ó, o default é 0. Se eu não informar o CEP, ele joga 0. Tudo bem? Só que esse default aqui, ele tá meio como um mata-burro, porque ele não precisaria nem estar aqui. Por quê? Porque como aqui embaixo eu estou dizendo que esse CEP é chave estrangeira, ele não vai permitir esse cara 0 aqui. Tá? A não ser que lá na minha outra tabela de referência de CEP eu tivesse um CEP 0. Aí até tudo bem. Mas não é o caso, tá? Então é mais um mata-burro. O número, tá um varchar de 10 default branco. Pô, Marcos, número? O número da residência do cara no varchar é... Galera, tem aquele endereço lá, por exemplo, a pessoa mora na rua Armando Pereira da Silva, 23A, 14B, ou 15 fundos. Ah, poderia pôr no complemento. Mas tem gente que não coloca, então... Tá? E o complemento, um varchar de 20 com default branco. Certo? Na sequência, a gente dá um primary key, definindo para essa nossa tabela que o código do cliente é a chave primária. Tá certo? E embaixo eu crio uma constraint, que é o quê? Essa constraint, a regra, né? Que eu vou criar para essa minha tabela, é criar uma for key, que eu vou chamar essa minha chave estrangeira de FK client CEP, que eu posso batizar essa minha chave estrangeira com esse nome, que vai ser quem? O campo CEP dessa tabela, que vai fazer referência à tabela de endereço no campo CEP. Então, eu estou amarrando esse campo a esse campo aqui, ó. E aí que até vem o teste aqui, ó. Eu vou tentar criar essa tabela primeiro. E já deu erro aqui, ó. Qual o erro? Vamos lá. Olha lá. Não consigo criar, não posso criar BD Vendas TBL cliente. O erro lá, o 150. A chave estrangeira, a constante da chave estrangeira está incorretamente formada. Por quê? Porque ele diagnosticou aqui que na hora que você fez isso aqui, ó, ele não achou isso aqui, ó. Porque você não criou ainda. Então você é obrigado a criar. Por isso que a gente tem que olhar aquele desenho, e em cima daquele desenho que a gente olhou, dizer, putz, qual tabela que eu tenho que criar primeiro? Ficou claro aí? Para vocês até agora? Agora sim, professor, porque a gente está muito viciado, no caso eu falo por mim, né? Não posso falar pelos colegas, mas muito viciado a olhar para a imagem e já ir da primeira que aparece sem olhar para a tabela. Então, agora que o senhor explicou isso, faz mais sentido. Isso. Tem que olhar para os dados, não para a imagem. Sim. Isso. Então, por isso que eu... Então, aí é coisa... Eu prefiro criar 100 mil vezes a minha base de dados desse jeito que a gente está vendo aqui, do que criar lá pelos desenhos. Desenhinhos, a gente tem que criar a modelagem lá no primeiro, para a gente poder ter entendimento. Ou até quando a gente está aqui rascunhando. Pô, vai eu e o Lúcio aqui trocar ideia do banco. Então a gente desenha, ó, vai ter a tabela tal, que vai relacionar tal, para a gente dar uma brainstormizada aqui no que a gente vai criar. Mas, na hora que a gente for pôr a mão na massa para criar esse cara, vamos codar aqui, que isso na minha cabeça fica muito melhor de entender do que de outra forma. Beleza? Tudo bem, galera? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa aí, 8h46. Vamos dar uma pausa aí até 9 horas, 9h05 mais ou menos. Aí a gente mata a criação dessa base, as outras relações. E aí a gente vai para os inserts, vou pular essa tabela aí. E eu vou passar uns negócios para vocês fazerem, porem a mão na massa. Pode ser? Show. Dá tempo de fazer o jantar, de esquentar o jantar. Isso. Pode deixar, Eric, explico novamente. Até porque, Eric, a gente pode até seguir porque tem mais FKs para serem feitas aí na frente. Então, a gente veio essa, posso explicar essa de novo e a gente explica as outras também. Beleza?
os códigos SQL para nós fazer, para a gente reproduzir o banco, ou você vai querer que a gente faça? Eu vou dar as imagens disso que eu estou fazendo para vocês fazerem. Não vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, não. Ah, tá bom. Não, sem Tá problema. bom? Não, isso aí vai estar nas notas de aula. Pode deixar. Tá bom. Tá bom? Então tá bom, galera. A gente volta aí 21h05. Beleza? Até já.